países se comportam na guerra? Por que os canadenses ficam furiosos na guerra? Os canadenses, conhecemos bem o estereótipo. Legais, amigáveis e extremamente apologéticos. Se você está lutando contra eles, no entanto, evite-os a todo custo. Por alguma razão, os canadenses, que geralmente são calmos, ficam totalmente fora de si quando há uma guerra acontecendo. Incursões às trincheiras? Na Primeira Guerra Mundial, a única coisa mais assustadora do que participar de uma incursão às trincheiras era estar na linha de frente de um ataque canadense. Logo após sua implantação, os Canucks ganharam uma reputação temível como praticantes entusiasmados e inovadores dessa arte brutal. Para maximizar a furtividade, eles escureciam os rostos e usavam luvas de borracha grossas. Eles também levavam consigo uma variedade de armas artesanais para otimizar sua eficácia ao matar, como porretes com espinhos, facas e soqueiras de latão para permitir que eles eliminassem inimigos silenciosamente. Alternativamente, bombas de cano e catapultas de granadas eram usadas se preferissem entrar atirando. Em operação, os canadenses rasgavam trincheiras tão rapidamente e com tanta eficiência fria que, ao final da guerra, eles conseguiram chegar até 1 quilômetro atrás das linhas inimigas. Sua velocidade e ferocidade lhes renderam apelidos dos alemães aterrorizados, variando de tropas de assalto a coloniais selvagens. A determinação feroz dos canadenses foi mais notória nos 4 meses antes da Batalha de Vimy Ridge, período em que realizaram 55 incursões. O mais desastroso desses aconteceu em março de 1917. Apesar de sofrer uma taxa de baixas de 43% e ser constantemente bombardeado com gás, um grupo de mais de 1.300 soldados conseguiu limpar uma seção de 450 metros da trincheira alemã, matando prisioneiros de guerra. Quando não estavam em incursões noturnas mortais, os canadenses geralmente podiam ser encontrados matando prisioneiros de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, o assassinato de prisioneiros de guerra alemães era ativamente incentivado por alguns comandantes. Antes do ataque à crista de Vimy, um soldado lembrou como um oficial lhe disse: "Lembre-se, sem prisioneiros, eles só vão comer suas rações." Compartilhar suprimentos escassos de alimentos era um dos motivos pelos quais a maioria preferia atirar ao invés de capturar. Mas as razões mais fortes eram vingança e fúria de batalha. Em um relato típico, um tenente se lembraria de como, após perder metade de sua companhia para o fogo de metralhadora, seus homens sobreviventes correram para a bateria que havia causado o dano para encontrar os alemães lá dentro chorando e com as mãos para cima. Eles continuaram a espancá-los e atirar neles impiedosamente até a morte. Em outro relato, um alemão avançou contra um camarada com baioneta, mas perdeu a coragem e se rendeu. Em suas próprias palavras, nosso garoto não aceitaria nada disso. Ele atacou o alemão repetidamente, que a cada vez abaixava os braços e parava a baioneta com as próprias mãos. O alemão gritava por misericórdia. Mesmo que um alemão se rendendo de alguma forma sobrevivesse ao seu primeiro encontro com um colonial selvagem, sua vida ainda estava em grande perigo. Nesse sentido, um veterano se lembraria de como uma vez presenciou um companheiro canadense transformar um prisioneiro de guerra alemão em névoa vermelha, colocando uma granada ativa no bolso de seu sobretudo. Viva e deixe morrer. Durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados realizaram uma política não oficial de viva e deixe viver. Era um acordo tácito em que ambos concordavam em atacar um ao outro somente se ordenado. O exemplo mais famoso dessa inação foi a trégua não oficial do Natal de 1914, na qual milhares de combatentes de ambos os lados trocaram presentes, cantaram canções natalinas e confraternizaram por algumas horas. No ano seguinte, porém, os Canucks estavam na linha de frente e, ao contrário de seus aliados, viver e deixar viver não estava no vocabulário deles. Entre eles, as tropas do 3º Batalhão estacionadas no saliente de Ypres, na frente ocidental. Assim como no ano anterior, vozes da trincheira inimiga lhes desejaram Feliz Natal e alguns dos Canucks mais simpáticos retribuíram. Após alguns minutos, homens de ambos os lados ergueram suas cabeças acima dos abrigos, e um senhor barbudo acenava convidativamente com uma caixa de charutos. Logo depois, um sargento canadense arruinou o Natal ao abater 2 alemães com sua metralhadora. Claro, essa não seria a última vez que os alemães da Grande Guerra foram enganados em um falso senso de segurança por seu impiedoso inimigo norte-americano. Em um episódio particularmente cruel, as tropas Canuck jogaram latas de carne enlatada em uma trincheira alemã.
Então, quando ouviram seus pedidos por mais, lançaram granadas neles. Como ilustrado por algum motivo, os canadenses ficaram absolutamente furiosos na Primeira Guerra Mundial. Mas por que eles estavam tão irritados? Historiadores argumentaram que sua crueldade foi uma resposta emocional a um boato sobre o canadense crucificado, um oficial supostamente crucificado em uma porta de celeiro perto de Ypres. Alguns sugeriram que o desejo de vingança surgiu do trauma vivido na angustiante Segunda Batalha de Ypres em 1915, quando os canadenses foram os mais atingidos pelo primeiro ataque alemão com gás venenoso na guerra. A melhor explicação, no entanto, pode ser o simples fato de que os canadenses foram brutalizados mais do que qualquer outros, porque eles sempre eram colocados na primeira onda de ataques. Praia Juno. Ao final da Grande Guerra, os canadenses passaram de uma força de combate relativamente desconhecida para uma das unidades militares mais temidas e respeitadas do planeta. Foi com essa reputação duramente conquistada que eles entrariam nos campos de matança da Segunda Guerra Mundial para enfrentar um exército alemão reforçado por unidades de elite com um nome estranhamente familiar, Stormtroopers. Em 6 de junho de 1944, os canadenses lembraram a todos de seu status de elite quando realizaram o que é considerado uma das operações taticamente mais bem-sucedidas do dia D. O objetivo deles era invadir a praia de Juno e depois tomar as cidades de Caen e Bayeux com 14.000 soldados e 1.000 paraquedistas. Na primeira onda, 3.000 bravos canadenses marcharam contra os bunkers alemães, tendo muitas perdas. Em seguida, tanques destruíram a maioria das defesas de praia alemãs, permitindo que a infantaria invadisse e iniciasse o combate corpo a corpo. Surpreendentemente, em menos de 2 horas, conseguiram sua primeira rota além da praia na pequena cidade de Courcelles. Ao final do dia, Courcelles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer e Colombier-sur-Soleil haviam caído, e o regimento de tanques dos primeiros hussardos estava no cruzamento da rodovia Caen-Bayeux, tornando-os a única unidade aliada no dia D a realmente alcançar seu objetivo final. A Brigada do Diabo. Na Segunda Guerra Mundial, os canadenses se destacaram não apenas como infantes confiáveis, mas também como comandos habilidosos em uma unidade conjunta americano-canadense chamada Primeira Força de Serviço Especial, mais conhecida como Brigada do Diabo ou Diabos Negros. A Brigada do Diabo, formada em junho de 1942, aceitou apenas indivíduos em suas fileiras que já estavam familiarizados com a sobrevivência e o ambiente ao ar livre. Como resultado, ex-esquiadores, paraquedistas, caçadores, lenhadores, armadilheiros e guardas florestais compunham a maioria do seu pessoal. Esses homens duros e rústicos foram transformados em máquinas de matar através de um regime de treinamento brutal que envolvia marchas de velocidade de 100 milhas e treinamento especializado com todos os tipos de armas, explosivos e veículos. Para incutir medo nos corações de seus inimigos no campo de batalha, eles colocavam um cartão de visita nos mortos com a frase "O pior ainda está por vir" em alemão. Os Diabos Negros recebiam as missões mais perigosas, com uma de suas missões mais icônicas ocorrendo em dezembro de 1943 no pico da montanha de Monte La Defensa, sudeste de Roma. Por cerca de um mês, várias tentativas britânicas, canadenses e americanas de desalojar os alemães no topo foram aniquiladas uma após a outra. Quando a Brigada do Diabo chegou ao local, Monte La Defensa já havia sido bombardeada com mais de 200.000 projéteis, ganhando o apelido de Colina do Milhão de Dólares. À 1h30 da manhã, em 3 de dezembro, 600 homens da Primeira Força de Serviço Especial, carregando mochilas de 60 libras, facas, armas e baionetas, com rostos enegrecidos por carvão, começaram a escalar a face quase vertical do penhasco, envolvidos pela neblina e neve rodopiante da montanha. Antes das 6 da manhã, eles chegaram ao cume e silenciosamente cortaram a garganta dos sentinelas. De repente, um deslizamento de rochas denunciou sua posição e o inimigo abriu fogo. O combate foi intenso e ambos os lados sofreram grandes perdas, mas os alemães endurecidos pela batalha foram eventualmente expulsos em meras 2 horas. O impasse de um mês foi encerrado por uma força que era 10 vezes menor do que a força aliada combinada que até então falhou em tomar o Monte La Defensa. Com um pouco de ajuda dos americanos, eles mostraram mais uma vez que mexer com um canadense em tempo de guerra é assinar seu próprio atestado de óbito. Por que os japoneses foram tão brutais na Segunda Guerra Mundial?
O Japão é conhecido como a terra do anime, sushi e sumo. Hoje, quando estrangeiros pensam no Japão, os primeiros pensamentos que vêm à mente provavelmente são Godzilla, impecável cortesia e inovação tecnológica. No século passado, no entanto, havia uma reputação diferente, muito mais sombria, conquistada pela Terra do Sol Nascente. O que causou essa infame reputação de crueldade? Bushido. A explicação tem suas raízes que remontam séculos. O Japão era um mosaico de estados feudais que estavam em um estado quase constante de guerra, atingindo seu auge durante o período Sengoku Jidai, que começou em meados do século XV, terminando em 1603 com o estabelecimento do Shogunato Tokugawa. Com o combate interminável, foi dada uma enorme ênfase cultural à classe guerreira, os samurais. Durante a estabilidade do Shogunato Tokugawa, essa atitude cultural foi formalizada em um código moral do guerreiro, chamado Bushido, que significa caminho do guerreiro. O Bushido mudou seus princípios ao longo dos séculos, mas alguns dos principais, como o auto-sacrifício, a bravura imprudente diante do inimigo e a lealdade inquestionável ao seu daimyo ou senhor, nunca mudaram. A Era dos Samurais acabou após a restauração Meiji em 1868. As rígidas classes sociais das eras anteriores foram eliminadas, e o Japão passou por uma rápida industrialização após séculos de isolamento. O Bushido foi readotado para a Era Moderna, com o imperador Hirohito e seus oficiais militares sendo substituídos pelo Shogun e Daimyo. Seus ensinamentos dominaram as ações antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão começou a se modernizar utilizando inovações industriais, tecnológicas e militares ocidentais, e o código Bushido foi adaptado para se encaixar na paisagem. Nos anos antes do início da guerra, o sistema escolar japonês havia abraçado completamente o militarismo regimentado do Bushido. Os alunos foram doutrinados em um sistema de disciplina implacável que enfatizava a obediência à autoridade como a maior das virtudes. Isso seria aplicado por métodos cruéis, como serem espancados por seus professores, atingidos com varas ou espadas de madeira, serem forçados a correr voltas até cair de exaustão ou segurar objetos pesados com as mãos estendidas, e qualquer outra coisa que seus instrutores pudessem inventar. Esse tipo de doutrinação levou a uma geração que tinha lealdade inabalável ao seu imperador e superiores, e eles obedeceriam sem questionar, sem recuo, sem rendição. Talvez o aspecto mais infame da cultura japonesa durante esse período fosse a disposição de lutar até o amargo fim. De acordo com a visão deles sobre a guerra, a rendição era uma desgraça insuportável, uma marca de vergonha para qualquer homem de combate. Quando outros exércitos viam a futilidade de lutar e desistiam, o exército japonês continuava lutando independentemente das baixas. Para comparação, para cada soldado aliado capturado na Segunda Guerra Mundial, 3 seriam mortos no campo de batalha, enquanto o exército japonês sofreria 120 mortes para cada um de seus soldados capturados. Frequentemente, eles recorriam a cargas de banzai, atirando-se contra o inimigo em vez de se renderem. Isso foi nomeado após o grito de guerra deles, Tenoheika Banzai, traduzido aproximadamente como Viva o Imperador. Uma das mais famosas cargas de banzai ocorreu em 6 de julho de 1944 em Saipan. Depois de 3 semanas de combate, os americanos dominaram boa parte da ilha e cercavam as forças japonesas remanescentes. Em vez de se render, o tenente-general Yoshitsugu, o oficial comandante, cometeu seppuku, ou suicídio ritual diante de seu fracasso, outra tradição samurai. Os homens e oficiais restantes, bem como muitos civis, então se lançaram com abandono imprudente nas linhas americanas, esperando matar o máximo de soldados antes de serem mortos nos intensos combates que se seguiram, muitos deles em desesperado combate corpo a corpo. Nas próximas 12 horas, eles causaram estragos pela ilha, superando várias posições americanas antes do amargo fim. Estima-se que cerca de 4.300 soldados japoneses morreram desta forma, ao invés de se renderem no maior ataque banzai da guerra. Eles não estavam sozinhos em sua resistência fanática. Centenas de civis se jogaram de penhascos ao invés de se deixarem ser capturados pelos americanos horrorizados. Embora este tenha sido o maior ataque banzai da guerra, eles seriam repetidos várias e várias vezes durante a campanha de Salto de Ilha, qualquer sobrevivente cometendo seppuku preferindo a morte à captura. Soldados japoneses fingiam se render, depois soltavam granadas ou sacavam pistolas contra os soldados americanos que baixavam a guarda.
Depois de vários incidentes, os americanos geralmente pararam de acreditar nas tentativas de rendição, optando por atirar no soldado supostamente rendido em vez de se arriscar. O exemplo mais extremo dessa atitude de nunca se render foi o kamikaze, traduzido como vento divino. Esses eram pilotos que deliberadamente batiam seus aviões em navios inimigos como uma última tentativa desesperada de parar seu avanço inexorável sobre a pátria japonesa. Esses pilotos foram enviados em uma missão suicida para causar o maior dano possível à força naval inimiga. Os ataques kamikaze atingiram seu auge em 1945 na Batalha de Okinawa, o último degrau antes do próprio Japão. Enxames de pilotos fanáticos atacaram a frota americana, matando mais de 5.000, a maior perda de vidas da Marinha dos Estados Unidos em uma única batalha. Mesmo com seu império do Pacífico em ruínas, a nação japonesa não se rendeu, chegando até a distribuir lanças de bambu para as crianças da escola. Durante o planejamento para oferir igual Osuju para a invasão, o exército americano esperava ter que lutar contra a maioria da população. Na antecipação da Operação Downfall, as estimativas de possíveis baixas aliadas chegaram a até 1,5 milhão de corações púrpuras foram produzidos, um número tão alto que essas medalhas originais ainda estão sendo distribuídas hoje. Não seja feito prisioneiro. Como o próprio conceito de rendição era inconcebível para a mentalidade militar japonesa, eles não tinham nada além de desprezo pelos combatentes inimigos que depunham suas armas. Esses homens renunciaram à sua honra, e em uma sociedade baseada nesse valor, isso fazia dos prisioneiros de guerra os mais baixos dos baixos. Agravando isso estava a atitude do Japão em relação à Convenção de Genebra, que regia o tratamento dos prisioneiros de guerra. O Japão assinou a convenção, mas falhou em ratificá-la. Como resultado, eles não cumpriram seus preceitos, com alguns oficiais a chamando de Código dos Covardes. Quando as tropas aliadas, como os 80.000 soldados britânicos, indianos, malaios e australianos, se renderam na queda de Singapura em 1942, ficaram surpresos. Como um homem de luta que se preze poderia se render tão facilmente? Como eles não tinham honra, os prisioneiros eram tratados como animais, com pouco respeito pelo seu bem-estar. Obrigados a realizar trabalhos pesados, eles sofriam subnutrição deliberada, espancamentos e execuções por mínimas infrações. Os prisioneiros podiam ser usados para a prática de baioneta ou decapitados por capricho de um oficial. Assim, a taxa de mortalidade entre eles era assustadoramente alta. Para comparação, a taxa de mortalidade de um soldado aliado em um campo de prisioneiros de guerra alemão era de cerca de 1,2%. Aqueles infelizes o suficiente para serem capturados pelos japoneses sofreram uma taxa de mortalidade tão alta quanto 37%. O tratamento dos civis. Este descaso flagrante pela vida humana também abrangia os civis. Além do Bushido, os japoneses também tinham visões profundamente xenofóbicas em relação aos estrangeiros, sobretudo os chineses. Já em 1931, o Japão começou a invadir o território chinês, o que resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Em dezembro daquele ano, o exército japonês capturou Nanking. Nos 2 meses seguintes, a população foi sistematicamente submetida a um dos saques mais brutais da história. As estimativas variam, mas entre 100 e 300 mil civis chineses foram mortos, com inúmeros incidentes de tortura, agressão e assassinatos cometidos. Em um ponto, um par de oficiais japoneses competiu um com o outro para ver quem poderia decapitar 100 chineses mais rápido, embora tenham excedido esse número ao assassinar 106 e 105, respectivamente. De longe, o aspecto mais horrível dessa desconsideração pela vida humana foi a Unidade 731, abreviação para Destacamento Manchu 731, uma equipe de pesquisa de guerra química e biológica. Esta unidade do Exército Imperial Japonês realizou experimentos em prisioneiros cativos, na maioria dos casos chineses e coreanos. Os prisioneiros seriam infectados com várias doenças para documentar o progresso da doença. Membros seriam cortados e órgãos seriam removidos enquanto a vítima ainda estava viva, para determinar o progresso da doença ainda em tecido vivo. Armas também seriam testadas em sujeitos vivos, incluindo armas de fogo, facas, baionetas, explosivos como granadas, lança-chamas e qualquer outra coisa no arsenal japonês seria usada nos cativos, a eficácia é anotada para estudo. Estes são apenas alguns dos horrores que a Unidade 731 infligiu nos indefesos. Após a guerra, o governo e o povo japonês se distanciaram o máximo possível do fanatismo do meio do século XX.
Com o pacifismo escrito em sua constituição, a cultura japonesa mudou, agora focando muito mais no avanço tecnológico e na conexão com o mundo exterior, uma mudança de 180 graus em relação ao seu passado. Não subestime o exército francês. Qualquer discussão sobre a reputação de uma nação e a guerra quase inevitavelmente levará a comentários depreciativos direcionados aos franceses. Suas façanhas militares são o ponto de inúmeras piadas, memes e outros comentários depreciativos, ridicularizando-os como covardes ou ineptos no campo de batalha. A realidade, no entanto, é muito diferente. Ao longo de sua longa história, a nação francesa tem um extenso e distinto registro de triunfos militares, datando desde a Alta Idade Média. Na verdade, por milênios, soldados franceses lutaram e morreram com coragem, habilidade e distinção. A história militar francesa tem início após o colapso do Império Romano do Ocidente. Os francos, uma tribo germânica do leste, avançaram para o oeste no que é agora a França. E sob o reinado do rei Clovis I, a terra nos Pirineus no sudoeste, os Alpes no sudeste e o rio Reno no leste também foram assegurados. Apesar das inúmeras mudanças nas fronteiras nos séculos seguintes, a área aproximada do território francês foi estabelecida. Charles Martel, descendente de Clovis, teve um papel fundamental na história mundial. No ano de 732 d.C., ele e seu exército franco impediram o avanço da dinastia Árabe-Madide na França, infligindo uma derrota esmagadora em seus inimigos na Batalha de Tours. Com esta vitória, a expansão islâmica na Europa foi interrompida. Durante a Idade Média, a França lutou em várias guerras contra outras nações europeias. As campanhas mais longas foram contra os ingleses. Durante a Guerra dos 100 Anos, os franceses sofreram derrotas significativas em batalhas como Crécy, Poitiers e Agincourt, e posteriormente tiveram grande parte de suas terras devastadas por invasões inglesas. Apesar dos contratempos, no final do conflito, os franceses expulsaram os ingleses de suas terras continentais. À medida que a Idade Média dava lugar à Era Moderna, o exército francês, sob o reinado de Luís XIV, tornou-se o maior e mais poderoso da Europa, com quase 400 mil homens. Essa força pioneira trouxe muitos avanços na inovação militar, como sistemas logísticos e de apoio, hospitais de campo e uniformes padronizados para seus soldados. O histórico militar francês durante a Era Moderna é misto, com vitórias e derrotas, mas não mais do que qualquer outra nação contemporânea. Entre o final do século XVIII e início do XIX, os franceses atingiram seu ápice de força militar. Liderados por Napoleão Bonaparte, os exércitos franceses marcharam pela Europa, derrotando rivais em batalhas decisivas como Marengo e Austerlitz. As derrotas ocorreram por problemas climáticos e logísticos, como na campanha contra a Rússia em 1812, ou por táticas inimigas superiores, como a derrota final de Napoleão em Waterloo em 1815. Durante esse período, as habilidades e a coragem do soldado francês nunca foram questionadas. Um século depois, os soldados franceses se viram envolvidos em uma de suas campanhas militares mais trágicas. A Primeira Guerra Mundial introduziu o massacre em massa em escala industrial, e a França se encontrou no meio do conflito, com a maioria dos combates na frente ocidental ocorrendo em solo francês. Vastas áreas do campo francês foram transformadas em uma paisagem infernal de crateras de bombas, na qual milhões de homens ficaram presos por anos. Durante este período tumultuado, os soldados franceses suportaram o massacre sofrendo baixas titânicas. Nos primeiros 2 meses de guerra, mais de 300 mil franceses morreram, número que chegaria a 500 mil até o fim de 1914. Não houve batalha tão sangrenta ou que exemplificasse a tenacidade e coragem do exército da França como a Batalha de Verdun. Em 1916, o general alemão Erich von Falkenhayn lançou uma ofensiva direcionada à cidade de Verdun. Permitir que um local tão estrategicamente e simbolicamente importante caísse nas mãos do inimigo era inaceitável para o alto comando francês, e sob a direção do Marechal Philippe Pétain, Verdun foi reforçada. O grito de guerra deles no início dessa luta era "On ne passe pas" ou "não irão passar". A batalha se tornou um impasse desgastante, com ambos os lados em trincheiras, recusando-se a se render. Mais de 40 milhões de projéteis de artilharia foram disparados durante o combate.
Ao final do 303º dia, 162 mil soldados franceses haviam perdido suas vidas, com outros 377 mil feridos, desaparecidos ou capturados. Fiel à sua palavra, os franceses mantiveram suas posições e os alemães não passaram por essas posições francesas. Diante dessas e outras perdas monumentais, o exército francês de fato se amotinou durante a Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, porém, não baixaram as armas. Esses homens se mantiveram nas trincheiras e resistiram aos alemães, recusando-se a participar de ataques fúteis contra as posições inimigas fortemente entrincheiradas. De acordo com um grupo de amotinados, não há o que temer, eles estão prontos para ocupar as trincheiras. Faremos nosso dever e os alemães não passarão. Mas não participaremos de ataques que resultarão apenas em baixas inúteis. Mesmo amotinados, os soldados franceses ainda estavam dispostos a morrer por sua nação. Ao final da guerra, mais de 1,5 milhão de franceses estavam mortos, com milhões mais feridos, embora as estimativas variem. Cerca de 18% dos que serviram nas fileiras foram mortos, praticamente exterminando uma geração de jovens homens. Apesar das perdas catastróficas, eles resistiram firmemente contra as repetidas ofensivas inimigas. Foi uma geração depois que a França ganharia sua reputação como uma potência militar inepta, mas isso está longe de ser a verdade. Após o início da Segunda Guerra Mundial, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Após acabar com a Polônia, a Wehrmacht voltou sua atenção para o oeste, rompendo os Países Baixos e avançando para a França para contornar a linha Maginot, uma formidável série de defesas que terminava na fronteira belga. A negligência do alto comando francês, bem como os avanços na guerra de manobras rápidas, pegou os aliados de surpresa, e a França foi invadida em 6 semanas, uma façanha surpreendente por qualquer padrão militar. Foi devido a essa rápida capitulação que a França ganhou uma reputação imerecida de nação de covardes com um exército incompetente. Porém, essa avaliação não é justa. Outras potências enfrentaram a máquina de guerra alemã, mas com vantagens que a França não tinha. A França não tinha a proteção dos altos mares desfrutada pela Grã-Bretanha ou pela vasta massa de terra da União Soviética, e foram rapidamente dominados. Mesmo derrotado, o povo francês seguiu lutando no exílio e como partidários. A resistência francesa desempenhou um papel vital em frustrar os planos alemães na frente ocidental. Suas operações de sabotagem, assassinato e coleta de informações foram cruciais para o sucesso dos desembarques do dia D em 1944. Até hoje, a resistência francesa simboliza todos os movimentos de resistência. Após a Segunda Guerra Mundial, a França se envolveu em conflitos em ex-colônias, como a Indochina e a Argélia. Durante a Guerra Global contra o Terror, a França apoiou a invasão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Além disso, o poder aéreo francês impôs zonas de exclusão aérea sobre a Líbia, permitindo aos rebeldes derrubar o ditador Muammar Gaddafi. As tropas francesas também lideraram operações antiterrorismo em outras regiões africanas. Atualmente, eles são a única nação da OTAN a participar da Operação Barkhane, que combateu militantes na África Ocidental. Aproximadamente 3.000 soldados franceses estão atualmente estacionados no Chad, Costa do Marfim, Mali e outros países. A má reputação da França pode ser atribuída aos seus métodos em conflitos de baixa intensidade. Enquanto a maioria das outras nações usam a abordagem mais chamativa e chocante para combater o terrorismo e a insurgência, a França emprega uma estratégia mais sutil. Em 2007, para impedir uma incursão de forças rebeldes na República Centro-Africana, a França enviou 2 ondas de paraquedistas e um único jato de combate para deter o avanço. Apenas algumas dezenas estavam envolvidas e a imprensa francesa demorou semanas para divulgar a história. Essa abordagem precisa que não tem o mesmo alarde de outras nações, o que ajuda a contribuir para a concepção popular de que a França carece de capacidade militar. Ao longo da longa história de sua nação, os franceses tiveram sucessos e fracassos militares, mas não mais ou menos do que qualquer outra nação. Sua reputação como uma nação de covardes que se rendem ao menor sinal de provocação não é apenas infundada, mas baseada em preconceitos e equívocos que não levam em conta os inúmeros atos de bravura e sucesso marcial do povo francês. O que você faria se 1.600 soldados fortemente armados cercassem sua posição? A maioria de nós desistiria mais rápido do que se pode dizer "eu me rendo". Mas para os lendários guerreiros Gurkha do Nepal, rendição não está no vocabulário deles.
Neste vídeo estamos mergulhando na extraordinária história dos Gurkhas, os guerreiros da montanha tão formidáveis que até mesmo seus inimigos às vezes paravam de atirar neles apenas para aplaudir sua bravura. Não, sério mesmo, isso realmente aconteceu. O ano era 1814. O Império Britânico, tendo devorado enormes pedaços da Índia como um Pac-Man imperial, voltou seus olhos famintos para o reino montanhoso do Nepal. O que poderia dar errado? Apenas que eles estavam prestes a enfrentar guerreiros que tratavam a morte como a maioria de nós trata um pequeno inconveniente. A Batalha de Nalapani provaria o quão a sério os Gurkhas levavam seu trabalho. Situados num forte a 200 metros de altura, apenas 600 Gurkhas enfrentavam 1.600 soldados britânicos. A matemática não estava a favor deles, mas aparentemente ninguém lhes disse isso. Por mais de um mês, essa pequena força se manteve firme. No final do primeiro assalto, no final de outubro, 35 soldados britânicos estavam mortos e 228 feridos, abatidos por arcos nepaleses, armas de fogo e, espere por isso, pedras lançadas por mulheres e crianças. Até mesmo os civis Gurkha causavam problemas ao Império Britânico. Sob fogo da artilharia britânica, os Gurkhas persistiam em não se render. Quando a fortaleza caiu em novembro, dos 600 defensores originais, apenas 68 permaneceram. Alguns até escaparam apesar de estarem cercados, provavelmente só para provar que podiam. Os britânicos, que normalmente respondiam à resistência redobrando a conquista, fizeram algo incomum. Começaram a recrutar esses temíveis lutadores para seu exército. Era o equivalente militar de dizer, se você não pode vencê-los, contrate-os, e é uma prática que continua até os dias de hoje. Kubir Thapa, o homem que o inimigo aplaudiu. Nascido por volta de 1888 na pequena aldeia Himalaia de Nigalpani, Kubir Thapa se encontrou na Batalha de Loos, na França, em setembro de 1915. Lá, sua unidade do 2º Batalhão, 3º Regimento de Rifles Gurkha, teve a tarefa de limpar as trincheiras alemãs usando máscaras de gás. Não eram exatamente as condições ideais de combate. Ao final da investida, Thapa estava ferido e era o último homem de pé do grupo. Para a maioria seria um bom momento para encerrar o dia. Mas Thapa avistou um soldado britânico, ferido do 2º Regimento de Leicestershire. Apesar dos apelos do soldado para abandoná-lo, o que seria sensato, Thapa permaneceu com ele o dia e a noite toda. Ao amanhecer, ele usou a névoa para levar o homem em segurança. Então, como se não bastasse, ele voltou e resgatou mais 2 soldados nepaleses. Mas espera, tem mais! Para seu grande finale, Thapa voltou para o soldado ferido original em plena luz do dia. Enquanto ele zigue-zagueava pelo território de ninguém, atiradores alemães o miravam, mas de alguma forma todos os tiros erraram. Em certo momento, e isso é totalmente verdade, os soldados alemães ficaram tão impressionados que pararam de atirar e começaram a aplaudir. Sim, isso mesmo, no meio de um dos conflitos mais sangrentos da história, a bravura de Thapa foi tão notável que até o inimigo parou um momento para apreciá-la. Ele se tornou o primeiro soldado nepalês a receber a Cruz de Vitória, a maior honra militar da Grã-Bretanha. Bambakta Gurung, um exército de um homem só. Avançando para 5 de março de 1945, o atirador Bambakta Gurung e o 2º Regimento de Rifles Gurkha estavam se aproximando de uma posição japonesa em Burma, quando foram presos sob fogo de metralhadora. Então, um atirador começou a acertá-los de uma árvore a 75 jardas de distância. A reação da maioria das pessoas seria se abaixar e ir ao chão, possivelmente cavando um buraco com as mãos. Não Gurung. Ele se levantou casualmente como se pedisse um café e matou o atirador. Com o esquadrão a 20 metros do objetivo, descobriram pelo menos 5 trincheiras inimigas bloqueando seu caminho. Gurung aparentemente decidiu que isso estava demorando demais e avançou através de uma tempestade de balas. O que se seguiu foi basicamente uma corrida contra o chefe de um videogame, versão anos 1940. Trincheira número 1, 2 granadas, inimigos neutralizados. Trincheira número 2, baioneta carregada, inimigo eliminado. Trincheiras número 3 e 4, mais trabalho com baioneta e granadas enquanto são alvejados a queima-roupa. Mas o chefe final, uma posição de metralhadora leve com 3 soldados, permaneceu. Sem mais granadas de fragmentação, Gurung improvisou com granadas de fumaça. Quando 2 soldados japoneses cegados saíram agarrando os olhos, ele os apresentou a sua faca Kukri, a lâmina curva que é tão icônica para os Gurkhas quanto um sabre de luz é para um Jedi. Para o 3º soldado, Gurung rastejou de volta ao bunker, se aproximou por trás e eliminou a ameaça. Antecipando um contra-ataque, ele e seus homens mantiveram a posição e repeliram a resposta inimiga.
Por transformar o que deveria ter sido um esforço de esquadrão em um show de um homem só, Gurung recebeu a Cruz de Vitória. Lakshman Gurung, o defensor de um braço. Se você achou isso impressionante, conheça Lakshman Gurung do 8º Regimento de Rifles Gurkha. Na madrugada de 13 de maio de 1945, Gurung estava vigiando perto do rio Irrawaddy em Burma, quando soldados japoneses decidiram brincar de jogar granadas no Gurkha. A primeira granada caiu na borda de sua trincheira. Gurung a jogou de volta como se estivesse devolvendo um pacote indesejado. Uma segunda caiu dentro de sua trincheira. Ele também a jogou para longe. Quando uma terceira granada apareceu, ele a agarrou, mas desta vez ela explodiu em sua mão. Em segundos, seus dedos foram arrancados, braço direito destroçado e rosto, corpo e perna direita gravemente feridos. Seus 2 camaradas estavam gravemente feridos. A maioria dos soldados consideraria isso uma emergência médica. Gurung viu isso como um pequeno contratempo. Com apenas seu braço esquerdo funcionando, ele de alguma forma conseguiu carregar e disparar seu rifle com uma mão enquanto as tropas japonesas avançavam em sua posição. Nas próximas 4 horas, ele repeliu onda após onda de atacantes enquanto gritava: "Venham e lutem com um Gurkha!" O convite que você menos gostaria de aceitar. Ao amanhecer, 31 cadáveres japoneses estavam diante de sua posição. Sua defesa individual impediu que o inimigo rompesse toda a linha. Por essa façanha quase sobre-humana, ele também foi agraciado com a Cruz de Vitória. De Prasad Pum, a lenda moderna dos Gurkhas. Você acha que essas histórias são apenas relíquias de uma era passada? Conheça o sargento interino de Prasad Pum, do 1º Batalhão dos Rifles Reais Gurkha. Em 17 de setembro de 2010, Pum fazia a guarda em um complexo no Afeganistão quando ouviu um barulho que, a princípio, pensou ser de uma vaca. Spoiler, não era uma vaca. Combatentes do Talibã montavam um artefato explosivo improvisado no portão do complexo. O que se seguiu foram 17 minutos de material puro de filme de ação. Exceto que isso era vida real. Sozinho na escuridão total, Pum disparou 250 tiros de metralhadora, esvaziou 6 carregadores de seu rifle e arremessou 17 granadas e uma mina Claymore em aproximadamente 15 atacantes vindos de várias direções. Quando se aproximaram demais para armas convencionais, ele os repeliu com um tripé de metralhadora. Em certo ponto, ele até jogou um saco de areia na cabeça de um inimigo que escalava até sua posição, como uma versão letal de "Esqueceram de mim". Durante a luta, ele se motivava gritando "Martitalai", nepalês para "eu vou te matar", que nas circunstâncias era menos uma ameaça e mais um alerta de spoiler para o Talibã. Quando a poeira baixou, 3 atacantes estavam mortos e o resto havia fugido. Uma decisão sábia ao enfrentar um Gurkha, Pum foi agraciado com a Cruz de Bravura Notável, a 2ª maior honra de combate da Grã-Bretanha. Das montanhas do Nepal aos campos de batalha ao redor do mundo, os Gurkhas construíram uma reputação como alguns dos guerreiros mais formidáveis do planeta. O lema deles poderia ser morte antes da rendição, mas de preferência a do inimigo. O que torna essas histórias ainda mais notáveis é que esses não eram gigantes super-humanos. A maioria dos Gurkhas tem cerca de 1,60 m a 1,70 m de altura. O que lhes falta em altura compensam com coragem que parece desafiar o instinto humano. Hoje os Gurkhas continuam a servir no exército britânico e no exército indiano, mantendo seu status lendário. O processo seletivo para se tornar um Gurkha continua sendo um dos mais difíceis do mundo, com milhares de jovens nepaleses disputando poucas centenas de vagas anualmente. Então, da próxima vez que enfrentar probabilidades esmagadoras, lembre-se do modo Gurkha. Mantenha a posição, encare o inimigo e, se tudo falhar, jogue um saco de areia na cabeça deles. Na guerra, as nações utilizam diversas doutrinas consideradas as mais eficazes para alcançar a vitória. Seja baseado em fatores econômicos, geográficos, culturais ou outros, muitos métodos das nações para lutar guerras se tornaram bem conhecidos e quase estereotipados. Independentemente da precisão, aqui estão algumas maneiras pelas quais as nações travam suas guerras. Os Estados Unidos. Quando se imagina os Estados Unidos indo para a guerra, os pensamentos imediatamente se voltam para o hardware militar de alta tecnologia, trazendo copiosas quantidades de poder de fogo contra um inimigo sobrecarregado que tem pouca chance contra o ataque. Mas isso é verdade? Bem, em resumo, sim. No século XX, os Estados Unidos assumiram um papel muito mais ativo nos assuntos mundiais e, como consequência, dedicaram um esforço tremendo ao seu exército.
Desde 2023, os americanos gastaram 877 bilhões de dólares anualmente, mais do que as próximas 10 nações juntas. Isso, aliado ao extenso desenvolvimento tecnológico, garante às forças americanas acesso a alguns dos equipamentos militares mais avançados do mundo. Embora não seja o maior em termos numéricos, o exército dos Estados Unidos pode trazer mais poder de fogo a qualquer momento do que qualquer outra nação. A doutrina dos Estados Unidos se baseia na projeção de poder, a capacidade de lutar conflitos sustentados bem fora das fronteiras da nação. A peça central dessa estratégia é a grande frota de porta-aviões. Dos 21 porta-aviões atualmente ativos, 11 pertencem à Marinha dos Estados Unidos, com os países seguintes com 2 cada. Em um campo de batalha moderno, a superioridade aérea é provavelmente o elemento mais decisivo. Para dominar os céus, os Estados Unidos possuem uma ampla variedade de aeronaves, como bombardeiros estratégicos, caças de quinta geração, apoio aéreo próximo para tropas terrestres, aviões de carga, aeronaves de reconhecimento e vigilância, entre outras. Por isso, há uma anedota que diz que a maior força aérea do mundo é a Força Aérea dos Estados Unidos, e a segunda maior é a Marinha dos Estados Unidos. Na verdade, a maior força aérea do mundo é a Força Aérea dos Estados Unidos. A segunda maior é a aviação do Exército dos Estados Unidos. A terceira maior é a Força Aérea Russa, com a Marinha dos Estados Unidos em 4º lugar. O 7º lugar é do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O exército americano pode mobilizar mais de 13 mil aeronaves, muito superior à Força Aérea Russa, que possui pouco mais de 4 mil. Ademais, os Estados Unidos possuem mais de 750 bases militares em 80 países ao redor do mundo, permitindo que as tropas americanas respondam a crises em qualquer lugar em poucos dias. Nas últimas décadas, o uso de drones não tripulados tem ganhado destaque, permitindo ao exército americano enfrentar inimigos a grandes distâncias, evidenciando a superioridade tecnológica dos Estados Unidos sobre muitos oponentes. A chave para a projeção de força americana é a indústria e a logística. Como os Estados Unidos estão geograficamente distantes de muitos pontos críticos globais, extensas cadeias logísticas foram desenvolvidas. Hoje, a maior parte do exército atua em logística e apoio, não no serviço de linha de frente. Onde quer que os americanos estejam destacados, terão comida, munição, combustível e tudo mais necessário para completar sua missão. O gasto militar dos Estados Unidos permite o uso da tática conhecida como choque e pavor, termo cunhado durante a invasão do Iraque em 2003. Os inimigos possuem um imenso poder de fogo e hardware avançado, tornando quase impossível resistir em um confronto direto. Onde quer que os soldados americanos sejam destacados, eles quase certamente terão à disposição alguns dos mais altos avanços tecnológicos disponíveis, apoiados por uma extensa cadeia logística que supera praticamente qualquer rival. Alemanha. Durante as 2 guerras mundiais, a Alemanha iniciou o conflito usando avanços rápidos, o que lhe rendeu a reputação de guerra relâmpago ou blitzkrieg, embora nunca tenha usado esse termo em nenhum contexto oficial. Nos 2 casos, porém, os êxitos iniciais levaram a Alemanha a assumir uma postura mais defensiva, resistindo aos contra-ataques da Entente e dos aliados. Durante a Primeira Guerra Mundial, após o êxito inicial do Plano Schlieffen, os alemães construíram uma rede de trincheiras, fortificando grandes áreas da frente ocidental com camadas defensivas. Depois de sofrer grandes baixas no início da guerra, o alto comando alemão criou uma defesa em profundidade estratificada. Chamada de defesa elástica, a doutrina pedia para permitir o ataque do inimigo, aumentando gradualmente a intensidade da resistência até que o inimigo estivesse superestendido e então lançar um contra-ataque que repelisse o inimigo, minimizando as baixas alemãs. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães construíram uma rede elaborada de fortificações no que era conhecido como Muralha do Atlântico ao longo da costa atlântica para repelir qualquer invasão aliada por mar, e a linha Siegfried, que corria entre a fronteira da França e a Alemanha. O cerne de ambos os projetos eram bunkers defensivos fixos, projetados para resistir a praticamente qualquer ataque inimigo. Geralmente feitos de concreto armado com vários metros de espessura, possuíam portas de disparo para metralhadoras, morteiros e outras armas. Eles seriam posicionados estrategicamente como ao redor de cidades, vilas, locais vantajosos próximos a trincheiras e frequentemente na encosta oposta de colinas. Isso limitava o alcance das armas do bunker, mas a surpresa compensava a perda de alcance. Um bunker ou casamata bem reforçado poderia resistir ao impacto direto de artilharia pesada e, posteriormente, ao bombardeio aéreo. Esses bunkers eram tão bem feitos que, em várias ocasiões, as forças inimigas os contornavam durante seu avanço, deixando os bunkers e casamatas como ilhas de resistência em um mar de inimigos.
As forças alemãs também utilizaram pequenas posições fortificadas para um homem só, conhecidas como Tobruks, em referência à cidade líbia, palco de um importante cerco na Segunda Guerra Mundial. Essas estruturas de concreto circulares permitiam ao ocupante um campo de fogo de 360 graus com sua arma, geralmente uma metralhadora. Alguns Tobruks eram abertos no topo, mas havia outros bunkers individuais cobertos com torres de tanques, oferecendo maior proteção ao ocupante. Embora as forças mecanizadas de movimento rápido possam ter recebido a maior atenção, foram as extensas posições defensivas que a Alemanha empregou que foram um componente-chave para a estratégia militar geral da Alemanha. China. Na Guerra da Coreia, as forças da Organização das Nações Unidas retiraram os norte-coreanos do sul. Conforme avançavam para o norte, encontraram soldados chineses que se lançaram contra o inimigo em uma enorme onda de corpos, superando-os em peso numérico. Isso é correto ou é um mal-entendido das táticas chinesas? Como uma das civilizações mais antigas da Terra, a China tem uma longa história de guerra contra ameaças internas e externas. A Arte da Guerra de Sun Tzu é considerada um dos primeiros manuais militares do mundo cuja autoria remonta ao século V a.C. Outras inovações no desenvolvimento militar têm suas origens na China, especialmente a pólvora, que teve, sem dúvida, mais impacto do que qualquer outra invenção. Hoje, a China tem o segundo maior gasto militar depois dos Estados Unidos e possui o maior exército do mundo em termos de número, e é extensivamente treinada em armas combinadas, utilizando infantaria, forças blindadas, poder aéreo, forças navais e unidades de operações especiais, além de uma grande reserva de armas nucleares, caso a necessidade surja. Então, de onde veio a ideia de ondas massivas de recrutas atacando o inimigo, jogando homens no inimigo até que eles fiquem sem munição? Bem, para começar, a China tem uma população titânica, e até o início de 2023 era a nação mais populosa do planeta. Com cerca de 1/5 da população mundial vivendo na China, existe uma percepção pré-existente de que eles têm mão de obra de sobra, e são capazes de absorver baixas, que incapacitariam outras nações. A reputação das forças chinesas usando táticas de onda humana começou durante a Guerra da Coreia. Os soldados chineses se agrupavam contra uma posição inimiga e tentavam superá-la com o peso dos números. Para aqueles na ponta receptora do assalto, parecia que ondas intermináveis de soldados chineses se precipitavam em sua direção. Na realidade, as táticas chinesas eram muito mais sofisticadas. Sob a escuridão, equipes de infiltração se aproximavam sorrateiramente do inimigo e, em um sinal pré-arranjado, como um toque de corneta ou um gongo, avançavam tentando invadir a posição usando choque e violência de ação. Caso a ação falhasse, no entanto, outra equipe de infiltração faria sua tentativa, repetindo o processo, embora sem o elemento surpresa. Simultaneamente, outras forças tentariam contornar o inimigo e atacar por trás. Devido à má comunicação, esse processo pode ser repetido várias vezes, independentemente das baixas, dando àqueles que o enfrentam a impressão de que estão sendo atacados por ondas de tropas chinesas. Isso foi agravado por jornalistas cobrindo a guerra que queriam dar a impressão de que as forças americanas e da ONU estavam sendo dominadas por hordas inimigas. Aqueles que enfrentaram tais táticas sabiam a realidade, com soldados americanos comentando sarcasticamente: quantas hordas existem em um pelotão chinês? Rússia e União Soviética. A Rússia e a União Soviética foram e são a maior nação do planeta, com vastas extensões territoriais. Também abrigam uma grande população em relação a outras potências europeias. Para seus inimigos, como os franceses durante a era napoleônica ou os alemães no século XX, lutar contra a Rússia ou a União Soviética era uma jornada interminável através de ambientes hostis, enfrentando onda após onda de defensores teimosos, sendo desgastados ao longo do tempo em uma guerra interminável de atrito. Mas isso é preciso? De fato, a Rússia possui um território gigantesco, e uma invasão exigiria uma logística ampla e avanço sobre uma área aparentemente sem fim. Nas palavras do comandante do Grupo de Exército Sul, Gerd von Rundstedt, a vastidão da Rússia nos devora. Agravando as questões ambientais estavam as condições climáticas, como a lama profunda no outono, que pode parar exércitos em seu caminho, e mais tarde os invernos rigorosos que praticamente incapacitaram todos os invasores. Enquanto lidavam com essas condições, eles seriam submetidos a enxames de soldados russos ou soviéticos que os sobrecarregariam com ataques em ondas humanas, e o peso de números aparentemente infinitos. No entanto, a última parte não é totalmente precisa. Apesar da extensão territorial da Rússia, a grande maioria da população e da infraestrutura vive a oeste das montanhas Urais.
Apesar de impressionante no mapa, é impossível retirar toda a população e a infraestrutura vital mais a leste, ainda que os soviéticos tenham realocado muitas fábricas para esses locais mais seguros. Na Operação Barbarossa, a União Soviética enfrentou uma grave crise quando a Wehrmacht capturou grandes áreas, matando ou capturando milhões de soldados do Exército Vermelho. A infame Ordem 227 de Joseph Stalin, apelidada de Ordem Nenhum Passo para Trás, emitida em julho de 1942, exigia que as forças soviéticas mantivessem suas posições. Para citar a ordem diretamente, todo comandante, todo soldado e oficial político tem que perceber que nossos recursos não são infinitos. Stalin então prossegue afirmando abertamente que não havia como os soviéticos recuarem indefinidamente, e que cada pedaço de terreno tomado fortalece o inimigo e enfraquece o esforço de guerra soviético. A maior parte do texto explica por que era tão importante que eles mantivessem sua posição e não continuassem a recuar para o território soviético. No campo de batalha, acreditava-se que os soldados soviéticos se atiravam ao inimigo em enormes ondas humanas, muitas vezes sem armas. Isso é um grande mal-entendido. A principal doutrina soviética é referida como Batalha Profunda, que é semelhante ao Blitzkrieg alemão, usando assaltos frontais em massa para romper as linhas inimigas, penetrando no território inimigo. Contudo, principalmente nos estágios iniciais da guerra, os soviéticos estavam na defensiva e tiveram enormes baixas. O Exército Vermelho estava desorganizado, especialmente nas áreas cercadas pela Wehrmacht, levando a assaltos descoordenados contra posições alemãs preparadas com comunicações limitadas e oficiais e soldados inexperientes. Alguns daqueles que participaram dos ataques eram tripulações de armas pesadas que muitas vezes não possuíam uma arma secundária ou tropas da NKVD armadas apenas com pistolas, o que dava a impressão de avançarem desarmados na confusão da batalha. Esses mitos entraram na consciência popular com base em memórias escritas após a guerra e reforçadas por filmes de Hollywood, que dramatizaram a falsa noção de ondas intermináveis de russos e soviéticos se atirando contra o inimigo sem armas. Vietnã. É tudo diversão até as árvores começarem a falar vietnamita. Quando os franceses, americanos e outros aliados buscaram influenciar a pequena e empobrecida Indochina, mais tarde chamada de Vietnã, eles possuíam algumas das armas mais avançadas da época. Enfrentando-os estavam guerrilheiros mal equipados que de alguma forma conseguiram parar superpotências mundiais. O território vietnamita é coberto por selvas densas, montanhas íngremes e vastos arrozais, dificultando o deslocamento mesmo em condições ideais. Os vietnamitas que lutaram contra invasores estrangeiros tiraram pleno proveito disso, movendo-se rápida e silenciosamente pela selva, aparecendo onde menos eram esperados, atacando seus inimigos antes de desaparecerem novamente na mata sem deixar praticamente nenhum rastro. Os americanos e outros perplexos pisoteavam pesadamente atrás deles sem sucesso. Um elaborado sistema de túneis, alguns com milhas subterrâneas e supostamente capazes de resistir a ataques diretos de um bombardeio B-52, auxiliava sua capacidade de aparentemente desaparecer no ar. Essas instalações subterrâneas eram elaboradas com quartéis, instalações médicas, locais de armazenamento e fabricação de armas, cinemas e outros entretenimentos. As entradas para esses túneis seriam bem escondidas e praticamente indetectáveis. Se descobertos, desmoroná-los ou roubá-los era impossível, pois o sistema de túneis era extenso demais para ser neutralizado dessa forma. A única maneira de lidar com essas instalações subterrâneas era a ingrata tarefa do rato de túnel, rastejando nos espaços desconhecidos e escuros com uma lanterna e uma pistola. Os vietnamitas também usaram armadilhas extensivamente. Desde fossos punji para empalar soldados descuidados, até fios de tropeço ligados a explosivos, até dispositivos engenhosos, tudo isso forçaria os americanos e outros inimigos a um estado de paranoia quase constante. Em um confronto militar direto, as forças vietnamitas certamente perderiam. Não havia como resistirem ao grande poder de fogo que poderia ser usado contra eles por seus inimigos tecnologicamente superiores. No entanto, eles não precisavam vencer um confronto militar direto. Em vez disso, seu principal foco era no tempo e no moral. A cada dia que passava, mais soldados americanos chegavam em casa em caixões ou incapacitados para a vida, corroendo a vontade americana de continuar o conflito. Mesmo as derrotas se tornariam vitórias. Em 1968, o Vietcong e o Exército do Vietnã do Norte lançaram a Ofensiva Tet, um ataque coordenado contra instalações militares americanas e sul-vietnamitas em todo o país. O ponto central disso seria um ataque à embaixada em Saigon. Apesar do ataque à ida, a Ofensiva Tet terem sido um desastre militar, foi no fim uma vitória.
Ver a embaixada americana violada dessa maneira, junto com as imagens diárias dos brutais combates, minou a disposição do público americano de continuar com o conflito. No final, os vietnamitas não precisavam vencer uma vitória militar, mas sim uma política. França. A França tem uma reputação infeliz e completamente falsa de ser uma nação de covardes, cujos soldados se rendem na primeira oportunidade. Na realidade, os franceses possuem um dos registros mais notáveis na história militar. Na era moderna, o exército francês utiliza os princípios de velocidade, comando descentralizado e ataques precisos com pequenos números de tropas altamente motivadas. Esta doutrina contrasta fortemente com as ações drásticas de outras grandes potências mundiais, como seus aliados da OTAN, os Estados Unidos. Esta foi uma resposta deliberada às Primeira e Segunda Guerras Mundiais, onde as tropas francesas enfrentaram seus adversários em confrontos diretos, resultando em baixas catastróficas. Quando o território francês é potencialmente ameaçado, como durante a Guerra Fria, a doutrina francesa se centrava no princípio de que uma boa defesa era um forte ataque. Cientes de que enfrentar uma invasão do Pacto de Varsóvia seria desastroso, os planejadores franceses apostavam na velocidade, mobilidade e audácia, usando agressão e violência de ação em ataques inspirados na Blitzkrieg contra o inimigo. Os subcomandantes franceses tinham muita liberdade decisória, sendo incentivada uma cultura de audácia e riscos. O objetivo é manter a capacidade de agir agressivamente contra ameaças, enquanto também se adapta às condições mutáveis no campo de batalha, sem depender de uma cadeia de comando lenta. Como resultado, o exército francês priorizou a qualidade em vez da quantidade, com poucas tropas capazes de atacar com precisão em vez de trocar golpes com o inimigo, usando a força mínima necessária para completar o objetivo. Em um exemplo, em 2007, um grande avanço rebelde na República Centro-Africana foi interrompido por cerca de 100 tropas e 2 jatos de combate. Essa doutrina é muito custo-efetiva, limitando os recursos gastos em um engajamento e reduzindo as possíveis baixas. Ao escolher batalhas estrategicamente e usar suas forças com precisão cirúrgica, o exército francês consegue superar suas limitações numéricas e maximizar seu potencial. Nações em guerra empregam inúmeros métodos para alcançar a vitória. Seja um estereótipo ou baseado na realidade, existem tantas maneiras de vencer quanto há nações e culturas no planeta.